Então, só para me apresentar, eu sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, do Departamento de Esporte. Trabalho as disciplinas de marketing, organização de eventos esportivos e jornalismo esportivo. Então, a gente tem um grupo de pesquisa lá, que é o grupo de gestão do esporte. Também faço parte, coordeno um núcleo de pesquisa de uma outra instituição, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom. E sou administrador público e jornalista. Na realidade, eu vim da iniciativa empresarial. Durante muito tempo eu trabalhei em controladoria, numa empresa francesa. E depois de algum tempo fui para a área acadêmica por intermédio de um ex-dirigente de São Paulo. Trabalhei na Unisa com o professor José Douglas da Lora e com o Flávio Prado, no curso de jornalismo lá, da Jovem Pan. Sou ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, fiz curso, o meu colega de turma mais famoso foi o Salvo Espino, que se aposentou outro dia, e tem um boletim no programa do Flávio Prado, Mundo da Bola, sobre o falido futebol argentino, continua tentando sobreviver. Então, na realidade, a minha ideia era falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre os modelos de gestão no esporte, de forma bem breve, e aí a gestão do futebol no Brasil, que o João Paulo já colocou muita coisa. Então, o cenário atual é aquele que já havia sido colocado pelo Brunov, então eu acho interessante a gente só mostrar o seguinte quadro aqui, para resumir o quanto que a indústria do esporte hoje ela se tornou complexa para o atual modelo de administração que a gente tem dos clubes, principalmente do futebol, que no caso do Brasil é um tipo de gestão um pouco diferente daquele dos clubes sociais, até pela expressão que o futebol tem no país. Então, o que eu gostaria de mostrar, que eu acho importante, é essa imagem aí que mostra o quanto que a gestão, de uma forma geral, e também na indústria do esporte, e a gente vai ver isso por alguns modelos que a gente vai mostrar de outros países, que a gente entenda que devem ser aplicados aqui, que a gente está criando aos poucos os nossos próprios modelos, mas que podem trazer para a gente boas ideias que eventualmente possam ser aproveitadas aqui. Então, em geral, um modelo de gestão para o esporte, ele envolve a parte de recursos humanos, atletas, todo o staff, médicos, fisioterapeutas, etc. Também a própria administração da parte formal do clube, burocrática, promoção de eventos, o marketing, a área financeira, o marketing já foi bem destacado aqui, as questões legais que envolvem a prática do futebol, transações com o exterior, direito de arena, existe uma série de infinidades, estatuto do torcedor, então existe uma série de preceitos legais que também influenciam na atividade do clube, e as atividades de relações públicas, que pouco a pouco vem ganhando espaço aqui no Brasil, mas se a gente pegar, por exemplo, as agremiações dos Estados Unidos, a gente vai ver que eles investem muito em relações com a comunidade, em relações com os investidores e assim por diante. O que pode sinalizar alguma coisa para o futuro desse modelo nosso que a gente está construindo. Então, qual é o grande desafio? O principal desafio da gestão estratégica dos clubes de futebol é equilibrar o resultado econômico e financeiro, ou pelo menos deveria ser, com as conquistas esportivas e o aumento de número de torcedores consumidores. Então, essa busca desse equilíbrio, que me parece, no caso brasileiro, ainda não está, principalmente pela questão econômica, a maior parte dos clubes brasileiros, de uma certa forma, são clubes endividados quando a gente analisa a relação do futebol com a sociedade como um todo. E, por exemplo, quando a gente pega modelos de fora, e aí, de novo, não querendo aplicar, porque existe uma outra questão cultural aqui que interessa nisso, a gente vê clubes como o Arsenal, por exemplo, da Inglaterra, que não ganham um título há algum tempo, mantém o mesmo treinador, que é o manager, por vários anos. Por quê? Porque financeiramente ele é extremamente interessante para o modelo deles, que é o modelo de que você tem um dono do clube e esse dono está satisfeito com o resultado financeiro. E, culturalmente, os torcedores entendem isso. Coisa que no Brasil aqui seria praticamente impossível, porque o torcedor não conseguiria... O São Paulo está há 3 anos sem conseguir um título, a torcida vive cobrando isso dos seus dirigentes. Então, esse equilíbrio é que deveria ser o ideal, mas para o caso brasileiro ainda é uma questão que é um pouco difícil da gente imaginar, em função desses aspectos culturais aí que existem no futebol brasileiro e que não podem ser desprezados.
Então, em função disso, a gente tem estudado alguns modelos de gestão no esporte, de uma forma geral, que existem aí pelo mundo, e aí, repito, não que a gente ache que esses modelos devam ser aplicados aqui, porque são modelos que devem ser, né, que entendem uma outra cultura, um outro momento, um outro contexto. Mas, volto a dizer, podem trazer para a gente algumas ideias, né? Então, o modelo que a gente tem de gestão do esporte é um modelo norte-americano, onde, né, as ligas, seja o futebol americano, a NBA, ou o beisebol e o hockey, o que acontece com esse modelo do futebol, do esporte profissional nos Estados Unidos? Em geral, são modelos onde a liga é o principal produto, a liga ela é extremamente forte, né? E os clubes de lá são as franquias, né? Então a liga, de uma forma geral, ela controla, né, uma série de elementos, né, dos seus afiliados, vamos dizer assim. Então você tem a questão do teto salarial, que existe nas ligas norte-americanas e que, de uma certa forma, zela pela saúde financeira não só da liga, como também das suas franquias, né? E o que acontece? Cada vez que uma equipe ultrapassa os limites do teto salarial imposto pela liga, ela vai pagar mais, ela pode até ultrapassar, mas ela vai pagar mais impostos para a liga vai arrecadar mais com isso. Além disso, eles têm nas principais, nessas 4 grandes ligas aí do esporte profissional nos Estados Unidos, eles têm uma visão de equilíbrio da competição. Então, a liga passa a ser o principal, o esporte, a modalidade é o principal, tanto que os direitos de televisão, eles são coletivos. Quer dizer, o último colocado e o primeiro colocado, eles recebem o mesmo valor, né? O que impede uma desproporcionalidade entre as equipes, pois eles entendem que o equilíbrio é fundamental para o retorno que o esporte vai ter, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, etc. e tal. E aí, o João Paulo colocou, quer dizer, a gente vive um problema aqui no Brasil que às vezes é a falta de união das equipes. Então, não que esse fosse o modelo mais adequado, mas às vezes pensar o produto futebol, o Campeonato Brasileiro, etc., ou o equilíbrio, porque o equilíbrio atrai torcedor, a disputa, ela é sadia quando você pensa no público, é uma disputa mais equilibrada, onde você não tem um campeão com 3 rodadas de antecedência, faz com que, né, o público vá aos estádios, o interesse pela disputa aumente. E eles têm um sistema também nos Estados Unidos do draft, que é quando vai começar o próximo campeonato, o último colocado tem o direito de escolher o melhor universitário e assim por diante, sendo que o campeão vai ser o último a escolher. Então o Chicago Bulls, que nunca havia ganho nada, escolhe um Michael Jordan da vida e se torna uma potência na liga, porque isso dá equilíbrio. Eles acreditam que é bom para o esporte, é um modelo que funciona adequadamente. Então, é lógico que assim, não dá para esse modelo ser aplicado aqui, mas ele tem algumas ideias que podem colaborar para o nosso modelo de negócio. Além disso, né, e até por isso, né, 3 das 4 maiores ligas do mundo estão nos Estados Unidos, que é, na realidade, pela ordem, né, o futebol, a National Football League, a NFL, depois a Major League Baseball, daí vem a Premier League da Inglaterra, que é a 3ª, e a NBA, que é a 4ª. Né? Então a NFL ela arrecada perto do dobro que a primeira divisão do futebol inglês, a Premier League, que é tido como a grande liga do futebol mundial, né? A mais rica liga do futebol mundial. Então, tirando uma frase que o Bruno Auro disse em determinado instante, então a administração no modelo americano ela não visa o poder político, coisa que acontece em uma série de, não só clubes, mas também federações e confederações aqui no Brasil, mas sim o poder financeiro, né? Por isso que os Estados Unidos são considerados até a meca do esporte. E uma outra coisa que é bastante interessante no modelo americano é que eles conseguiram entender, né, que o esporte hoje faz parte da indústria do entretenimento e fizeram aí, na minha opinião, um casamento quase que perfeito, principalmente futebol americano. Tanto que o Super Bowl ele tem um intervalo maior, o Super Bowl que é a decisão do Campeonato Americano de Futebol, ele tem um intervalo maior, porque naquele intervalo vai ter um show de por exemplo, ou a Madonna, que nem já foi, The Who, Rolling Stones, né? A abertura, né, do Sunday Night Football, que é o jogo de domingo à noite, toda ela tem uma música que é cantada pela Faith Hill, que é uma artista norte-americana. Então,
há um casamento, o esporte, né? Esporte e entretenimento andam de mãos juntas, né? De novo, não que a gente tenha que copiar, mas, né, pode servir de inspiração para a gente aí para a construção de alguns modelos. Então é um staff, né, de uma equipe pequena, de uma franquia menor de beisebol nova, o Miami Marlins, onde a gente coloca aí os caras. Então a gente vai ver, que está pequeno, mas a gente vai ver que eles dão muito ênfase. Eles têm vice-presidente para relações com a comunidade, vice-presidente para relações com os investidores, onde entra uma série de elementos que são considerados importantes para a estrutura do esporte no modelo dos Estados Unidos, né? E aí tem o staff esportivo ligado à operação, né? Os técnicos de cada base, todo o staff deles, né? Aí esse era um modelo norte-americano, então, que de novo, né, não dá para ser aplicado aqui, mas pode trazer boas ideias. E aí a gente parte para o modelo europeu, onde na Europa, de uma forma geral, ele está dividido em três sistemas aí, né, que a gente classificou. Um é associativo, que é muito próximo do nosso, né, onde a diretoria é eleita pelos sócios, e eles partiram por uma profissionalização da gestão esportiva, principalmente as áreas de marketing e finanças. Então esse é um modelo adotado basicamente na Espanha, tá? É o modelo do Barcelona e do Real Madrid. Aí existe o sistema privado, onde um ou mais proprietários vão lá e, né, adquirem o clube, mantêm o capital fechado. Então aí eles têm autonomia para investimentos e tem que zelar pela saúde financeira do clube, porque o cara é o dono, ele comprou aquilo lá, ele quer títulos, mas ele também quer um retorno financeiro porque ele investiu o capital dele, né, naquela agremiação. Então esse é o modelo dos clubes da Premier League, e é também, com algumas diferenças, do modelo da Itália, onde o Berlusconi é o dono do Milan, o Moratti é o dono da Inter de Milão e assim por diante. E aí existe um sistema misto, onde existe um conselho de administração, que é montado por representantes do clube e de uma empresa, e aí esse conselho é que vai eleger os executivos e vai, né, destituí-los a qualquer tempo quando julgar interessante. Então, só mostrando um quadro, quer dizer, os clubes mais ricos da Europa em 2010 e 2011, né, os dois mais ricos, Real Madrid e o Barcelona, têm um sistema associativo. Aí depois vem em rosa, são os ingleses, né, Manchester United, Arsenal, Chelsea, e os italianos, Milan, que é o sistema privado, que é o sistema que você tem um dono e esse dono quer retorno. Está um pouco pequeno, depois se alguém quiser, eu tenho um contato, eu posso passar essas informações. E aí a gente tem o sistema misto, Bayern de Munique, na Alemanha, o Schalke, que é o modelo mais alemão e francês, né? Então esses são os três sistemas que hoje predominam na Europa, nos clubes considerados os mais ricos, né, do continente europeu, né? Então, quais são as características básicas, né, do sistema privado, que é o da Premier League e o da Itália? Você tem a figura do proprietário, né, o Abramovich do Chelsea, né, o Moratti da Inter de Milão, etc. Então, essas equipes têm altos rendimentos aí com patrocínio, exploram mídia, direitos de televisão e marketing, talvez no mundo do futebol como ninguém, principalmente no caso da Inglaterra. A Itália tem alguns outros problemas, talvez aproxime um pouco com o Brasil, né? Os investimentos são particulares e por isso a Premier League é a terceira em faturamento aí do mundo, atrás a terceira liga de esportes maior faturamento do mundo, atrás da NFL dos Estados Unidos e da Major League Baseball dos Estados Unidos também. E a Inglaterra tem 10 equipes entre as 30 que mais faturam no planeta. Aí a gente está falando do esporte de uma forma geral, a gente não está falando só do futebol. Então tem o New York Yankees do beisebol nos Estados Unidos, o Dallas Cowboys e N outras agremiações do mundo do esporte, né? Uma coisa que é interessante com esse modelo, a Premier League tem uma taxa de ocupação dos estádios de 93%, ou seja, os estádios estão praticamente lotados em quase todos os jogos. Se a gente pegar as grandes equipes como Manchester, Chelsea, etc., é quase 100% de ocupação. Na Itália, esse modelo apresentou um certo problema, né, porque qual é o problema que difere um pouco a Itália da Inglaterra? É que na Itália, o futebol ele não é o fim, ele é o meio para a promoção política do Berlusconi, para o Moratti alavancar os seus negócios, enquanto que na Inglaterra o clube, de uma certa forma, é o fim, até porque a maior parte dos investidores são estrangeiros, né?
se eu não me engano, dos 20 clubes da Premier League, parece que acho que só 2 os proprietários são britânicos. O resto são todos. O Manchester City é dos árabes, o Manchester United dos americanos e assim por diante, né? Então, no caso da Itália, o futebol acaba sendo uma ferramenta de comunicação, uma vitrine para um grupo maior, para a TV do Berlusconi, outras coisas dessa natureza. Então, há alguns problemas de gestão financeira, né? Aí o modelo que mais se aproxima do nosso é o modelo, é o sistema associativo, né? Barcelona e Real Madrid, a Espanha em geral. Então, o que acontece com esse modelo? Os clubes, eles mantêm um caráter de instituição esportiva, né? Tem seus sócios, isso é importante. E o fundamental é que eles sabem explorar como ninguém, e que talvez seja um caminho para a gente, não sei, é que cada clube tem a sua identidade própria, né? Então, o Barcelona, o jogo do Barcelona é uma festa, a Catalunha inteira se reúne em torno daquele clube, são plenamente identificados. E isso acaba acontecendo até com os próprios atletas, né? Existe toda uma cultura organizacional que é trabalhada em torno do Barcelona. Tanto que a gente tem um exemplo muito claro disso, eu não sei se vocês vão se recordar, que eu não tenho o lance aqui. Numa das últimas rodadas da temporada passada, quando o Barcelona acho que já era campeão, ele ganhou um jogo de, acho que de 5-0 do Valladolid, se não me engano, e o último gol, o Daniel Alves cruzou para o Thiago, filho do Mazinho, que fez o gol. Aí os dois foram comemorar com dancinha. Imediatamente o Puyol, capitão do time, foi lá nos dois, deu uma bronca, pediu para eles pararem, e aí quando terminou o jogo, o Guardiola ainda era o técnico, pediu desculpas, né, para a torcida adversária na entrevista coletiva, e pediu desculpas para todo mundo e disse que isso não é Barcelona. Então existe uma identidade no clube que é trabalhado desde as categorias de base no trabalho que eles fazem em La Masia, né? E aí, de alguma forma, na academia, a gente achou que o São Paulo ia repetir isso com o René Simões, né, não sei o que, mas parece que o trabalho acabou não se desenvolvendo, não sei exatamente por quê. Em Madrid, há uma questão de identidade também, onde o Real representa a elite, né, e o Atlético o proletariado. Então, eles trabalham muito a questão da identidade do clube representar uma determinada comunidade, né? Tanto que o slogan do Barcelona é mais que um clube. Então, esse modelo de negócios que eles adotam lá tem que refletir essa identidade, e o faturamento está muito ligado a produtos licenciados, camisas e carnês antecipados de todos os jogos, né? Então, aí só para dar um exemplo, foi colocado aqui de que o faturamento dos clubes brasileiros em geral depende muito da questão da televisão. Aqui são dados um pouco antigos, de 2006, eu não consegui encontrar rapidamente mais atuais. Mas já lá em 2006 a gente vê que há um equilíbrio já no faturamento, por exemplo, do Real Madrid, entre ingressos, direitos de transmissões e produtos né, comerciais licenciados. Ou seja, os clubes adotam modelos de negócio onde, de uma certa forma, você equilibra melhor essa dependência que existe no caso brasileiro, né? Os clubes estão procurando essa independência, mas a gente ainda depende muito dos direitos de transmissão, né? E aí, vamos falar um pouco, encerrando essa parte dos modelos, um pouco da gestão do esporte no Brasil de uma forma geral, para chegar nos modelos do futebol, né? Então a gestão aqui, a prática, no geral, né, na evolução histórica dela, ela nasceu como amadora. As associações foram criadas no final do século XIX, né, início do século XX, 1890, 1900, quando o esporte chegou aqui. E tinha o formato de associações sem finalidades econômicas, até porque muitas delas representavam comunidades, né? A formação dos clubes na cidade de São Paulo está muito relacionada a comunidades, principalmente de imigrantes. O Pinheiros foi um exemplo, o São Paulo Atlético, o Sírio, né, o Monte Líbano, o Jabaquara lá em Santos eram os espanhóis, as portuguesas de Santos e de São Paulo, o Palestra Itália e o Juventus, né? E você tinha os clubes da elite, Paulistano, Mackenzie, etc., que foram evoluindo. Então, é uma associação, os clubes nasceram de uma associação muito mais social, né, do que efetivamente econômica. Então, tinha-se o interesse esportivo, de se praticar o esporte de forma organizada, para lazer e convivência social. Então, era uma administração amadora, tempo parcial, dedicação parcial, os dirigentes, às vezes, não especializados e não remunerados. Então, eram voluntários, como ainda acontece no caso do Pinheiros, que foi colocado aqui pela Suzana, né?
E aí o que acontece? O futebol se profissionalizou, isso começou a levar a uma dualidade, né, na administração e na gestão do clube, porque os atletas passaram a se tornar profissionais e começaram a ter que conviver com dirigentes, em geral, não remunerados, né? Quando a gente fala amador aqui, não é no sentido pejorativo da palavra, é no sentido de não serem remunerados para isso e terem outras atividades profissionais. Aí, a partir da década de 80, esse negócio do futebol começou a se tornar cada vez mais complexo, né, com transações, crescentes transações envolvendo compra e venda de atletas, direitos de transmissão, massificação da utilização do patrocínio no futebol, transformação do futebol em negócio, né? Então, isso, de uma certa forma, né, colocou um certo contraste com o nosso modelo associativo anterior, né? Além disso, né, e até por conta disso, a legislação, como também já foi colocada aqui, ela começou a evoluir, o que de uma certa forma também começou a provocar uma evolução na gestão, né? E a gente tem hoje o futebol aí, enquanto negócio e entretenimento, cada vez mais. Os clubes estão cada vez mais buscando fontes alternativas de receitas além do futebol. Como já foi colocado também, aumento da quantidade de veículos de comunicação e mídia. A gente N canais fechados, mesmo as emissoras de TV aberta, cada vez mais dedicam espaço ao esporte. E o esporte passou a ser um grande produto, né, para a mídia e para as grandes empresas de comunicação, né? E aí entra até as empresas de entretenimento, os videogames de futebol, álbuns de figurinha, revistas especializadas, etc. Acho que cada vez mais a quantidade de veículos de comunicação e mídia tem afetado o negócio futebol, né? Houve um crescimento, isso tudo trouxe mais espaço em mídia, um crescente interesse, né, de patrocinadores, apoiadores e parceiros para investirem no negócio futebol, né? E além disso, cada vez mais há um crescimento do volume de transações envolvendo aí cessão dos direitos econômicos dos atletas. A gente tem clubes esportivos hoje que, na realidade, o negócio deles é formar atletas para comercializar, né? Eles nasceram para isso, existem para isso, né? E aí, consequentemente, isso deu ao futebol uma importância cada vez maior no cenário econômico do Brasil. Só que aí a gente está vivendo um momento, que é um momento, todo momento de evolução e de transição, ele tem um choque, né? Então a gente vive um choque hoje entre aquilo que a gente chama de uma gestão amadora ou amadorista e uma gestão profissional, né? Então a gestão amadora é caracterizada por um grupo que dirige o clube e que, em geral, às vezes está muito mais preocupado com o seu posicionamento político do que com a agremiação como um todo. Já a gestão profissional, ela demanda o quê? O predomínio de uma visão estratégica maior e uma cultura de resultados. Resultados esportivos, resultados econômicos e financeiros, né? O grupo que dirige, às vezes, a visão dele passa a ser muito mais importante do que a visão de quem recebe, né, aquele serviço no mercado, ou seja, dos consumidores, dos torcedores, né? Há uma ênfase no fortalecimento desse grupo, ao passo que na gestão profissional se procuram parceiros. Enfim, há uma série de elementos que diferenciam um pouco essa postura ainda amadora de uma profissional, que é típica de um momento de transição, que é aquilo que a gente acredita que a gente está vivendo nesse instante, né? Então, modelos de gestão aqui no Brasil, a gente teve historicamente algumas experiências aí, algumas deram certo, outras não deram certo, então a gente tem vários modelos, né? Mas, primordialmente, né, e aí a academia é louca para desenhar modelos, quando é difícil a gente desenhar alguns modelos, né? Mas o que dá para a gente falar de concreto é que hoje, né, dentro da gestão esportiva, a gente imagina que são fundamentais algumas áreas do tipo esportivo-administrativo, né? Você tem que ter pessoas capacitadas para tocar essas áreas. A área financeira e contábil também é importante se você pensa a saúde financeira das agremiações, e aí, por conta da legislação, raros são os clubes, né, brasileiros que têm esse tipo de preocupação. O marketing é cada vez mais fundamental, ou as conexões que o Brunoro havia colocado aqui na mesa anterior. A área de recursos humanos, porque é ela que, de uma certa forma, né, vai ter que gerenciar aquele que é o ativo principal da organização, atletas, formação desse atleta, porque hoje o atleta não é só você colocá-lo em campo para jogar, ele demanda uma série de outros cuidados, que se você não tiver alguém de fora
vai fazer por você, que são os empresários, os grandes jogadores, etc. e tal. A questão da arrecadação, gerenciamento logístico esportivo, relações com a comunidade. Então, a coisa se tornou muito complexa, né? E, no meu modo de entender, evoluiu muito mais do que a capacidade que a gente tem hoje de formação, né? Então, é inegável que nós estamos evoluindo, né? Mas é inegável, pelo menos na minha opinião, que a gente vive um momento de contraste, onde a gente tinha uma situação anterior que perdurou por um longo período de tempo, e rapidamente a gente está tendo que encontrar soluções para um outro momento, né, desse negócio futebol, né? Então, quais são aí as perspectivas, né? Então, os clubes, eles são instituições de direito privado, e com isso, muito embora a legislação tenha evoluído, seria necessário que talvez ela evoluísse muito mais para poder dar aos clubes a capacidade de se adequar a esse novo momento, né? Muitas vezes não há interesse e vontade política para mudanças em algumas agremiações, e aí, obviamente, quando a gente faz essas análises, a gente tem que generalizar, não dá para a gente falar de exceções, mas no geral a gente tem isso. Muito embora a gente tenha boas, por exemplo, a administração do São Paulo, com os investimentos que fez em Cotia, etc. e tal, o que o Corinthians vem fazendo, o Internacional em Porto Alegre com o ISO 9000, o sócio-torcedor. Então a gente tem iniciativas que aos poucos vêm contribuindo para a modificação desse quadro. A questão do torcedor consumidor, e aí esse tipo de torcedor, eu diferia um pouco, eu particularmente acredito, e aí é uma visão, alguns consideram até elitista, eu considero que a gente tem um problema no Brasil, que é o torcedor organizado. O torcedor organizado, ele é ruim para o negócio de futebol, né? E aí me causa curiosidade de saber como é que, por exemplo, uma W Torre, que vai administrar o estádio do Palmeiras, vai lidar com a Mancha Verde, quer dizer, vai colocar os caras num lugar especial, porque se não colocar, o negócio não é viável, né? Porque não é esse torcedor que vai pagar a conta, não é o organizado que vai pagar a conta, né? Quem paga a conta é o cara que vai lá com a namorada, paga estacionamento, consome no restaurante que ele vai encontrar lá, compra na loja que ele vai encontrar lá. Esse é que paga a conta, não é o organizado que vai destruir as cadeiras a cada jogo que o time perder, né, na segunda divisão. Então, o torcedor organizado, na minha opinião, ele é um problema. Foi um problema na Inglaterra quando surgiu a Premier League, eles tiveram que elitizar, e hoje é a liga mais rentável do futebol mundial, né? Então a lógica do esporte ela é um pouco diferente da lógica de qualquer outro produto do mercado, né? Por mexer com a paixão, por você ter que equilibrar resultados financeiros com os resultados esportivos, por você ter que lidar com esse universo do torcedor organizado, né? Então tudo isso, né, faz com que a gente tenha todas essas sérias dificuldades que a maior parte dos clubes brasileiros tem encontrado para se adequar a esse novo momento, né? E aí o principal para mim é que alguns gestores de grandes clubes esportivos, principalmente futebol, não esportivos, porque os outros esportes acho que é uma outra realidade, eles têm um papel social maior, de integração, etc. Mas principalmente no futebol, de enxergar que cada vez mais futebol é entretenimento e vai disputar mercado com cinema, com teatro, com uma série de outras coisas, né? Então, para mim, eu acho que a gente está nesse momento aí de transição desse modelo de gestão, né? Aí acho que... Aí, na realidade, para que isso aconteça, é necessário profissionalizar a gestão. E aí eu vou tomar a liberdade, né, de incluir não só os árbitros, mas também incluir os profissionais de administração na gestão. Acho que o negócio do futebol se tornou tão complexo, né, que não dá para excelentes profissionais dividirem a sua atividade profissional numa outra instituição com aquilo que acontece no clube esportivo, né? Então, isso me leva a crer que a gente vai ter uma gestão menos amadora como tem, né? Porque, por enquanto, o que a gente tem, no meu modo de entender, nesse cenário de modificação, são iniciativas pontuais muito boas, né, mas que eu considero ainda insuficientes para modificar esse cenário atual que a gente vive. Então é isso, aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser, eu não sei se esse material vai ser disponibilizado, mas eu posso enviar quem se interessar, tá? Quem quiser criticar também. É isso. Obrigado.
minha pergunta seria para o senhor João Paulo em relação a essa questão dos clubes não se entenderem, porque em maio eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de partnership do Manchester City e o chairman do Chelsea. Eu queria ter essa pergunta sobre por que o Brasil não tem uma liga, não tem um modelo de gestão do negócio que tenha o futebol como um produto e etc. E o que o senhor acha disso? Por que os clubes não se entendem? E qual a perspectiva em termos de se um dia eles não se entender? Porque tudo está... São os clubes que mandam, quando ninguém manda em nada, e é por isso que é desse jeito de organizado. Está vendo isso? Veja, o nosso professor colocou muito bem uma circunstância que é uma constatação que existe, né? Os clubes, as sociedades, elas não têm fins lucrativos e, de certa forma, elas ensejam a manutenção de poderes de determinados grupos, né? E nem sempre os interesses que são comuns são os interesses de grupos definidos. Isso é uma circunstância. Outra circunstância, eu mencionei, como falei, das dificuldades da equação financeira do futebol brasileiro. E, de uma maneira geral, os clubes brasileiros, salvo raras exceções, e são raras, eles têm um endividamento muito grande. E parte desse endividamento, a maior parte é com o governo, uma boa parte com a Justiça do Trabalho e uma parte com alguns financiadores do esporte, que são as televisões, que são as federações. E isso, de certa forma, gera conflito de interesses e, em determinados momentos cruciais, eles não podem se alinhar aos interesses maiores da sua instituição. Então nós temos aí alguns choques que impedem essa união. O primeiro, eu diria, é esse de determinados grupos que, de repente, estão mais preocupados com interesses mais internos. O outro é essa questão das vinculações financeiras. E a terceira também é a rivalidade. Nós não podemos esquecer, foi a primeira coisa que eu falei na minha participação, de que o futebol é paixão e emoção em essência, né? E muitas vezes, se tiver tempo até para contar um casinho antigo, uma vez, há muitos anos atrás, o Juvenal Juventus era o presidente do São Paulo. Na verdade, nem era presidente, era diretor ainda do São Paulo. O presidente era o Carlos Miguel Aidar, que ele era o diretor de futebol, e eu era diretor adjunto dele. E naquele momento estava havendo um cisma no futebol brasileiro. Uma coisa muito boa que aconteceu, aquela Copa União de 1987, em que os clubes se rebelaram com a CBF e resolveram formar aí um clube dos 13, que era um princípio de liga, né? E organizar um campeonato. E naquele momento havia um problema de patrocínio. A TV Globo tinha se comprometido a televisionar todos os jogos, estava equacionado, mas os patrocinadores não estavam ainda acertados de uma maneira conjunta. A Coca-Cola se dispunha a financiar todos os clubes, a patrocinar todos os clubes, à exceção de um ou outro ali que tinha uma dificuldade. Então essa questão, esse conflitozinho que existia, que alguns clubes não queriam participar do patrocínio, porque tinham fortes patrocinadores, né? O Flamengo tinha a Petrobras, o Internacional, se não me engano, era a Clube, o Corinthians tinha a Calunga e tal. Então houve uma reunião. E houve nessa reunião, para discutir esse assunto específico, era comandada pelo Márcio Braga, que era presidente do Flamengo à época, e o representante do Corinthians foi o naquela época não era presidente ainda, era diretor, do Alib. E o presidente do Corinthians era o Vicente Mateus. E o Vicente Mateus não pôde ir, foi o do Alib para representá-lo, e o do Alib colocou claramente, falou, se o presidente Mateus conseguir chegar a tempo, eu vou votar, mas eu peço que vocês permitam que ele altere o voto, se for do interesse dele. O pessoal tinha uma preocupação, porque sabia do radicalismo do Vicente Mateus em determinadas questões, mas concordou. E aí votou, e por unanimidade eles aceitaram a questão da Coca-Cola, faziam um outro ajuste e tal. E aí chegou o presidente Mateus, que foi um grande presidente, né? Não tenho dúvida nenhuma que foi um grande presidente para a sua instituição, mas que tinha lá os seus repentes, né? E ele chegou, e aí o do Alib comentou, olha, agora eu peço que o presidente
veja exatamente o que ele entende melhor para a instituição. E o Márcio Braga fez uma explicação toda delicada, pisando em ovos. Olha, presidente, estamos votando, o presidente do Alibe votou também pela unanimidade, como todos os demais clubes aqui estão pensando e tal, mas é óbvio que o senhor tem o direito de reformular o voto e tal. Aí ele fez a seguinte pergunta: como é que votou o Juvenal? O Juvenal votou assim, participou da unanimidade. Não. Se o Juvenal votou assim, eu voto contra. Mas por que, presidente? Porque aquilo que é bom para o São Paulo não deve ser bom para o Corinthians. Entende? Então, eu acho que por isso eu respondo a tua pergunta. Agora, em relação a respeito pelo time adversário, eu vou contar uma do São Paulo aqui também para mostrar a diferença. O São Paulo lá atrás foi jogar contra o Palmeiras de São João do Paulista. O São Paulo tinha acabado de contratar o Mauro, que era a grande estrela, passou pela Caldense e foi para o Palmeiras. Começa o jogo. Contratou o Mauro. Começa o jogo, o Mauro pega a bola, todo mundo no estádio vaiando. Pega a bola no estádio vaiando. Daí o canhoteiro chega pro Mauro e fala: Mauro, vai lá para a área do Palmeiras. Daí o Mauro ficou paradinho na área do Palmeiras. O canhoteiro pegava a bola, dobrava todo mundo, dava pro Mauro marcar. Marcou primeiro. Continua o jogo, 5 minutos depois, pega a bola, quebra todo mundo, entrega pro Mauro. Lá por 5-0, daí o técnico foi pedir lá pro técnico de São Paulo para parar um pouquinho aí, porque senão a humilhação ia ser completa. Bom, aliás, eu tenho um grande jogador. Ele foi maior. Ele foi lá em Poços de Caldas, ele pulou o muro da concentração para ir na Tia Jovita lá e perdeu o lugar para o Zagallo. Você acabou com ele. Só uma curiosidade, com a saída do René Simões, o projeto vai ter continuidade ou não? Sem dúvida. A questão da saída do René, ela é facilmente explicável. Não há nenhum demérito em relação ao trabalho do René. De certa forma, de nossa parte, não havia nenhum conflito de interesse, não. Demos a ele todo o prestígio, a demissão, inclusive, foi pedida por ele. O que o São Paulo entendia era que quando contratou o René, é que o René deveria ter uma atuação em dois focos principais. O foco da formação, né? O foco cultural, educacional, e o foco técnico. Tá certo? E nós observamos que o foco, o grande talento do René é o foco cultural, o foco educacional, o foco de formação. E nos ressentimos que a questão técnica, ela estava havendo um pouco de... não estava atingindo a nossa expectativa. Na conversa que tivemos com eles, colocamos essas questões e ele resolveu se afastar. O São Paulo deve colocar um outro profissional de estatura semelhante, tá certo? Mas que possa preencher as duas expectativas nossas. O Ney Franco vai ser consultado? Como? O Ney Franco vai ser consultado? Não é o caso, viu? A nossa área de base é uma área independente. É óbvio que nós vamos conversar com ele, né? Vamos colocá-lo até ouvir a sua opinião. Mas esse é um dos paradigmas do São Paulo, né? O São Paulo entende que os seus profissionais devem ser os melhores do mercado, mas as decisões são tomadas pela diretoria. Bom, vamos terminando aqui. Queria agradecer muito os dois expositores também. Tivemos um dia muito enriquecedor. Esse material vai todo para o site depois. O site está sendo reformulado, então se quem entrar amanhã já vai ter todo esse material na parte de seminários, mas nós vamos futuramente criar uma sala de esportes para discutir especificamente políticas esportivas aí no nível que vocês apresentaram. E deu para mostrar que você tem aquilo que eu tinha colocado no começo, antes de conferir na prática aqui. Hoje é um grau de conhecimento, de informação sobre o tema futebol aí, que não dá mais para ficar restrito às editorias de economia. Nem diz o meu amigo, afinal de contas, o Roque Citadini aí. Pois é, tem que entrar em outras áreas assim, para discutir realmente no nível de políticas públicas. Então, muito obrigado a todos. Senhor.
Boa.